Olá pessoal, estamos iniciando nossa aula de eletrônica digital e hoje daremos continuidade a essa série sobre memórias. Nós que temos estudado memórias, essa é a nossa terceira aula a respeito desse assunto. Temos falado bastante sobre o tema e hoje vamos aumentar ainda um pouquinho o seu conhecimento a respeito deste importante componente eletrônico. E poucos sabem, né, que a memória é um componente, é um elemento digital. Muitos associam a memória à informática, mas na verdade a essência dela, a origem dela está na eletrônica digital. Hoje nós falaremos sobre os prefixos. O mesmo prefixo que nós usamos para tantas coisas, nós vamos estar vendo como que isso funciona nas memórias, tá? E antes nós vamos estar fazendo uma revisão sobre o que nós estudamos na aula passada e vamos fazer também o exercício que eu deixei para validação da sua presença. Então, vamos revisar o que nós vimos na aula passada. Então tá aí iniciando a nossa revisão sobre as memórias, as operações e o funcionamento. Nós vamos estar então falando de como a memória funciona, como que é a operação dentro de uma memória digital. Nós começamos falando, né, sobre algumas pinagens da memória, né, e a primeira pinagem que nós vimos foi o Memory Enable, né, avaliando aí como é o funcionamento da memória, como ela se comporta, de maneira geral, como ocorrem as operações na memória. Então, com relação ao Memory Enable, que é esse pino aqui, né, o Memory Enable ele é o nosso ME, né, da nossa memória, e ele é o pino responsável pela habilitação da memória. Se ele está em nível lógico 1, ele habilita a memória. Se ele está em nível lógico 0, ele desabilita a memória. Então, para que a memória esteja funcionando, é necessário que esse Memory Enable esteja em nível lógico 1. Bom, nós temos também, né, a questão do Memory Enable, né, como habilitação da memória, o pino usado para habilitar ou desabilitar a memória. ME igual a 1, memória habilitada. ME igual a 0, memória desabilitada. Vamos também revisar o que nós falamos sobre o pino Read e Write, né? O pino Read e Write, que é esse R/W, né? Ele é um pino que nós utilizamos para fazer a leitura e também a escrita da nossa memória. Se eu coloco esse R em nível lógico 1, eu habilito a minha memória para que ela faça a leitura. Se eu coloco esse pino em 0, eu habilito a memória para que eu possa fazer a escrita. Então, é importante, né, porque essa leitura e essa escrita ela vai ser feita a partir de uma palavra de memória. Então, a memória, como nós comparamos na aula passada, né, ela é similar a uma gaveta de meias, né? E aí a memória em si seria um armário, né? E esse armário ele é composto de várias gavetas. E essas gavetas nós podemos colocar meias, por exemplo. Então, cada gaveta nós chamamos aí de palavra de memória. Então, nesse exemplo aqui, se essa memória fosse um armário, esse armário teria aí 8 gavetas, né? E cada gaveta caberiam 4 meias, tá? Então, essa gaveta é a nossa palavra de memória. Então, é o local onde eu posso armazenar a informação. Então, a gente não vai colocando informação uma atrás da outra. Na memória, nós colocamos as informações e ela se organiza através das palavras de memória. Então, aí nesse Read e Write, né, o Read é a leitura de dados, né, eu acesso uma informação que foi escrita, né, quando eu coloco o R/W em nível lógico 1. Já o Write, ela é a escrita de dados, né, eu escrevo uma nova informação na memória quando eu coloco o R/W em nível lógico 0. E aí nós temos as entradas de endereços, né? Porque uma vez que eu quero escrever nessa memória, a primeira coisa que eu tenho que dizer é: quero escrever aonde?
Agora, se eu quero ler, eu também tenho que dizer para a minha memória o que eu quero ler, né? Isso tudo vai ser definido através da entrada de endereços. Então nós temos aqui A2, A1 e A0, que são as entradas de endereços. Nesse caso, né, nesse exemplo que nós estamos pegando aqui, e na entrada de endereços, né, ela vai definir o endereço da palavra, ou seja, onde que eu quero escrever ou o que eu quero ler. Então, no caso da escrita, ela define qual palavra a informação da entrada I/O, né, vai ser armazenada. E no caso da leitura, ela vai definir qual palavra será enviada para a saída, a informação de qual palavra que vai ser enviada para a saída. Tá? E quando a gente fala dessa entrada e dessa saída, a gente precisa falar do I/O, né? I/O ele pode ser utilizado como entrada como saída, mas referente a dados, referente à informação que eu quero guardar. Então nós não temos uma entrada de dados e uma saída de dados na memória. Nós temos um barramento chamado I/O, né, que é o I/O. Esse I, né, vem de input, né, e esse O vem de output. Então ele é entrada e saída de dados. Então ela pode ser configurada como entrada, ou seja, como I, né, quando R/W for 1, ou seja, quando essa memória estiver na função leitura. Ou, escrita, né? Ou ela pode ser configurada como saída, né, como OU, quando R/W estiver igual a 0. Então, você vai conseguir configurar a sua memória, né, se você quer ela como entrada ou se você quer ela como saída. E se você configurou, se você quer escrever na memória, né, se você ativou aqui o W de escrita, então você vai colocar no I/O a informação que você quer escrever. Se você habilitou o R, ou seja, se você habilitou essa memória como leitura, a própria memória vai disponibilizar aqui nesses pinos de I/O a informação que está armazenada nessas palavras. Então, dessa forma, a gente consegue colocar as informações que estão armazenadas na saída. Então, da mesma forma que ela pode ser utilizada como entrada, ela também pode ser utilizada como saída. Bem, e aí o funcionamento geral da memória, né? Nós temos aí o funcionamento geral da memória, onde nós temos então a entrada de endereços, né? A entrada de dados, né? E a saída de dados, que é o nosso I/O, né? I quer dizer input, né? Quer dizer entrada, O significa output, quer dizer saída. Temos o R/W, né? R de read, leitura, W, write de escrita. R em 1, eu faço a leitura da informação, a memória pega a informação que está na palavra e coloca no I/O. E W igual a 0, eu vou colocar uma informação no I/O e a memória vai armazenar aqui nas palavras essa informação que eu coloquei no I/O. E o ME, né, que é o Memory Enable, que é a habilitação da memória. Se eu coloco ela em 1, a memória está habilitada para funcionar. Se o ME for igual a 0, ela está desabilitada, ou seja, a memória ela está bloqueada. Tá? Então, basicamente, dessa forma que a nossa memória vai funcionar. E aí nós vimos na aula passada a respeito, então, desse conceito de palavra, né? Que, no caso, uma memória de 8x4, esse 8 seria o número de palavras, né? Um padrão que nós temos aí para a memória. Esse 4 seria aí o tamanho da nossa palavra, né? Então, esse número de palavras é a quantidade de palavras que eu tenho dentro da memória. Já esse tamanho da palavra é a quantidade de bits que formam uma palavra, que uma palavra contém. Tá? E aí nós temos a capacidade de armazenamento, que é o número de bits que uma memória é capaz de armazenar. Tá? Então, nesse caso aqui, eu consigo armazenar 32 bits, porque 8 vezes 4, né? Eu consigo armazenar 32 bits. Com relação às pinagens, para a gente descobrir o número de I/O, o número de entrada de endereços, a capacidade da memória, a gente tem basicamente que o número de I/O é igual ao tamanho da palavra, né? Porque se eu tenho lá 5 bits para armazenar, eu preciso ter 5 entradas. Se eu quero colocar na saída a informação
de uma memória de tamanho de palavra de 5 bits, eu tenho que ter também 5 I/Os, tá? Então o número de I/O vai ser igual ao tamanho da palavra, e também nós temos que 2 elevado ao número de endereços, de entrada de endereços da nossa memória, vai ser igual ao número de palavras. E aí aqui a gente precisa descobrir esse número de entrada de endereços. E a capacidade de armazenamento, né, ela vai ser igual ao número de palavras vezes o tamanho da palavra, tá? Bom, eu tinha deixado um exercício para validação da sua presença, onde eu deixei uma memória de 16 por 2, né? Então, dado uma memória de 16 por 2, obtenha o número de I/O, o número de entrada de endereços, o desenho da pinagem, a capacidade de armazenamento em bits e a capacidade de armazenamento em bytes, tá? Então, vimos também na aula passada que 1 byte é igual a 8 bits, tá? Então, vendo aqui, corrigindo esse exercício, uma memória de 16 por 2, eu tenho então, meu número de palavras é igual a 16 e o tamanho da palavra é igual a 2. Então o número de I/O, né, é igual ao tamanho da palavra, logo vai ser então igual a 2 nesse caso, tá? E para descobrir lá o número de entradas de endereços, né, 2 elevado ao número de entrada de endereços é igual ao número de palavras. Então nesse caso, 2 elevado ao número de entrada de endereços tem que ser igual a 16. E 2 elevado a qual número é igual a 16? 2 elevado à quarta, tá? Então, nesse caso, se você não souber isso de cabeça, você pode pegar justamente o 16 e fatorá-lo, né? Você pega o 16 aqui e divide ele por 2, né? Que vai dar 8. Né? Você pega o 8, divide por 2, que vai dar 4. Pega o 4, divide por 2, que vai dar 2, né? E o 2 divide por 2, que vai dar 1. Aí não dá mais para você dividir, então você chega à conclusão que isso aqui é 2 elevado à quarta. Então 2 à quarta, né, igual ao número de entrada de endereços, então o nosso número de entrada de endereços vai ser igual a 4. Tá? E nesse caso aqui, o desenho que nós temos, né, são 16 palavras, então desenhamos aqui 16 palavras com 2 bits cada uma. Tá? Então dessa forma a gente representou aí a nossa memória. A capacidade de armazenamento é igual ao número de palavras vezes o tamanho da palavra, então 16 vezes 2 igual a 32 bits. Se eu quiser saber em byte, eu pego 32, divido por 8, que é igual a 4 bytes. Então, nesse exercício que eu havia deixado, então nas respostas, na letra A, número de I/O igual a 2 entradas, número de entrada de endereços igual a 4, né? Temos 4 entradas de endereços. O desenho da pinagem, que nós temos aqui, né? São 4 entradas de endereços, portanto, são 2 I/Os, né? E aqui as nossas 16 palavras com o tamanho de 2 bits cada uma. O R/W para selecionar se eu quero entrar, se eu quero que a memória ela trabalhe como escrita ou como leitura, e o ME para habilitar ou desabilitar a memória. A letra D, né, nós chegamos a 32 bits, e a letra E, a capacidade de armazenamento em bytes, igual a 4 bytes. Então tá aí, esses foram os exercícios, né, que nós resolvemos, né, que eu havia deixado para validação da sua presença. Espero que você tenha acertado, tá? E também fizemos uma rápida revisão do que nós estudamos na aula passada. E agora nós vamos falar sobre o tema da aula de hoje, tá? Falaremos então sobre os prefixos de memória, aplicação dos prefixos em memórias. Tá aí, você já vê na sua tela o tema da nossa aula. Falaremos então sobre o prefixo das memórias. E se você voltar aí um pouquinho no passado, o que você aprendeu ali nas primeiras aulas de eletricidade, você vai conseguir responder essa pergunta. O que são prefixos? Bom, se só pelo nome você não está lembrado,
então vamos tentar te ajudar. Quando você fala em quilo, quando você fala em mega, quando você fala em giga, quando você fala em tera, em mili, em micro e em nano, você está falando de um prefixo, tá? Então a gente representa o K pela letra K, o prefixo quilo, pela letra M maiúsculo, o prefixo mega, pelo G maiúsculo, o prefixo giga, pelo T maiúsculo, o prefixo tera, o M minúsculo, o prefixo mili, pela letra mi, o micro, e pelo N minúsculo, o nano, né? Vamos ver alguns exemplos que nós usamos nisso no nosso dia a dia. Por exemplo, quando você fala que você andou 10 quilômetros, né? Você está, na verdade, dizendo que você andou 10 quilômetros, né? Por exemplo, quando você fala que você mediu uma frequência de 5 megahertz, né? Esse mega aqui é um prefixo, esse K aqui, esse quilo é um prefixo. A unidade em si, aqui é o metros, aqui é o hertz. E esse M e esse K, eles estão dando um outro peso a essa unidade que é o metro e que é o hertz. Tá? Hertz, no caso, unidade de frequência. Um outro exemplo, né, quando você fala que uma peça tem a espessura de 1 milímetro. Esse metro é a unidade, esse mili, né, é um prefixo. Né? E o que indicam esses prefixos? No caso, um capacitor de 10 nanofarad, a unidade de capacitância é esse F aqui, é o farad. Esse N aqui, ele é um prefixo. E esses prefixos querem dizer algumas coisas. Por exemplo, aqui quando você fala 10 quilômetros ou 10 quilômetros, na verdade esse quilo ele está acrescentando um 10 elevado à terceira aqui na sua unidade. Tá? Ele está multiplicando por 1000 a sua unidade. Quando você diz ali que a sua frequência é de 5 MHz, então esse é 5 vezes 10 à sexta. Né? Esse mega é 10 à sexta hertz. Quando você cita outros exemplos, né, também a mesma coisa. Quando você fala que você tem lá 1 milímetro, né, é 1 vezes 10 a menos 3. Esse 10 a menos 3 é o valor desse mili. Então, só relembrando, né, você tem lá o 10 a menos 9, que é o nano, certo? Então, só relembrando que são os prefixos, né? Os prefixos eles são suportes que nós temos para você não precisar colocar um monte de zero, para você não precisar colocar muitos números depois da vírgula. Então nós utilizamos o prefixo. Bom, voltando aqui na nossa memória, vamos fazer um caso em que eu tenha uma memória de 1K por 2. Então aqui eu estou utilizando um prefixo. Só que se eu utilizar esse prefixo e eu considerar esse 1K como 10 à terceira, que é 1000, eu diria que essa é uma memória de 1000 por 2. Uma memória de 1000 por 2 significa que esse 1000 é o número de palavras, esse por 2, aí esse 2 seria o tamanho da palavra. Então, se eu quiser encontrar o número de I/O, né, igual ao tamanho da palavra, quer dizer que meu I/O vai ser igual a 2. Eu preciso de 2 pinos de I/O para compor essa memória. Agora, para eu achar o número de palavras que eu vou precisar saber de que 2 elevado a número de entrada de endereços é igual ao número de palavras. Então, nesse caso, o número de entrada de endereços vai ser igual a 1000. E se eu me perguntar 2 elevado a quanto que dá 1000? Bom, é um número muito grande, então nós aprendemos a fatorar na aula passada. Então, se eu pegar esse 1000 e começar a fatorar e pegar lá 1000 dividido por 2 dá 500, 500 dividido por 2 dá 250, 250 dividido por 2 dá 125, só que aí se eu dividir o 125 por 2 não dá, porque não vai dar um número inteiro. Eu teria que pegar o 125, não dá por 2, não dá por 3, não dá por 4, vou ter que dividir ele por 5. E aí o problema é que eu saio da base 2. Então, por esse motivo, os prefixos, quando nós temos
componentes digitais, os prefixos digitais são diferentes dos prefixos do Sistema Internacional. Então, o que é o Sistema Internacional? É uma comissão que foi formada há muito tempo atrás para definir algumas regras com relação à metrologia, né? E entre elas a validação desses prefixos, que o quilo é igual a 1000, que é 10 a terceira, que o mega é 10 a sexta, que o nano é 10 a menos 9. Então isso faz parte do Sistema Internacional de Unidades. Então o que eu estou dizendo aqui é que existe diferença entre o prefixo relacionado a coisas digitais e o prefixo relacionado a coisas ao Sistema Internacional de Unidades. Então, por exemplo, nós estudamos lá que o quilo, né? Você tem lá quilo, mega, giga, tera, mili, micro e nano. Você tem até outros prefixos, né? Mas a gente vai trabalhar com esses por enquanto. E no Sistema Internacional, o quilo é 10 a terceira. O mega é 10 a sexta. O giga é 10 a nona. O tera é 10 elevado a 12. O mili é 10 a menos 3. O micro é 10 a menos 6. E o nano é 10 a menos 9. Já quando a gente utiliza isso não relacionado a coisas comuns, mas a gente utiliza isso no ambiente que envolve um componente digital, nós não vamos poder considerar o quilo, por exemplo, como 10 a terceira. Tá? 10 a terceira é 1000, só que no caso, quando você está no ambiente digital, quando você utiliza o prefixo quilo, você vai ter que usar 2 elevado à décima. E esse 2 e aí no caso do mega, ao invés de você usar o 10 elevado à sexta, vai ser 2 elevado a 20. O giga, quando você tem lá um HD de 500 GB, esse giga ele não é 10 a nona, ele é 2 elevado a 30. O tera não é 10 elevado a 12, é 2 elevado a 40. E aí assim, para a informática, né, para coisas relacionadas ao digital, nós não utilizamos os prefixos mili, micro e nano, então a gente não vai abordar aqui nessa aula. Tá? Então, esse 2 a décima, se você fizer na calculadora 2 elevado a décima, é igual a 1024 bits. 2 elevado a 20, ele é igual a 1.048.576, enquanto o mega do Sistema Internacional é só 1 milhão. Enquanto o quilo do Sistema Internacional é só 1000. Então dá uma diferença, uma pequena diferença entre o quilo e o mega e outros prefixos também do Sistema Internacional para o prefixo digital. Então sempre quando você for utilizar, você viu algo, está relacionado a bit, está relacionado a algo digital, você viu ali 1 quilo, esse quilo não é 10 a terceira, esse quilo é 2 elevado a décima. Viu 1 mega? Esse mega não é 10 elevado a sexta, é 2 elevado a 20. E assim por diante, o giga é 2 elevado a 30 e o tera é 2 elevado a 40. Então, um HD de 1 tera, HD armazena informação digital, então não é 10 elevado a 12, sim 2 elevado a 40. Então a gente vai sempre adotar essa forma de prefixo sempre quando você tiver algo digital. Isso é específico para coisas relacionadas à eletrônica digital. No dia a dia, o pessoal diz que são coisas relacionadas à informática, mas a gente está vendo até que a palavra bit, a palavra byte, o próprio conceito, né, que é atribuído à informática, na verdade ele tem origem na eletrônica digital. É que ele é muito utilizado na informática, mas assim, de maneira geral, tudo aquilo que é bit, e se você for utilizar então o prefixo, toma cuidado, ele não é então 10 a terceira e sim 2 a décima. Não vai ser 1000, vai ser 1024. E aí se a gente for voltar lá, no nosso caso, a nossa memória de 1K, né, que ela não vai ser mais uma memória de 1000 por 2, né, nós vamos então no lugar dela, ao invés de usar esse 1000 aqui, nós vamos usar o K verdadeiro. Tá? E quem seria o nosso K verdadeiro? O nosso K verdadeiro não seria esse 1000, seria sim o 1024, porque se eu estou trabalhando com bits, né? Estou trabalhando com armazenamento de sinal digital, então eu tenho aqui, na verdade, 1024 quando se trata do K. Então, fazendo, né,
como nós fizemos aqui, não deu certo, né? Nós tivemos aqui travou, né? Porque o 125 ele não era divisível por 2. Então, se você utiliza o 1024, né? 2 elevado ao número de entrada de endereços igual a 1024, que é 1K, nesse caso, então, se você for fatorar o 1024 por 2 dá 512, 512 por 2 dá 256, 256 por 2 dá 128, 128 por 2, 64, 64 por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2 e por 2, 1. Então, isso seria equivalente a 2 elevado à décima. Então, por isso que o 1024 ou 2 à décima é equivalente a 1K. E aí, nesse caso, né, o 2 elevado ao número de entrada de endereços é igual a 2 à décima. E aí, já ensinando para vocês, quando você chega aqui com uma potência, você tem 2 elevado a alguma coisa, né, 2 elevado a x igual a 2 elevado a esse número, o que a gente pode fazer? A gente pode cortar as bases aqui e falar simplesmente que esse número de entrada de endereços vai ser igual a esse expoente, ou seja, vai ser igual a 10. Dá para deduzir isso, né? 2 elevado a qual número tem que ser igual a 2 elevado à décima? É lógico que é o próprio 10. Então, nesse caso, nós concluímos que o número de entrada de endereços, né, vai ser igual a 10. Então, as entradas de endereços, nesse caso, vai ser igual a 10. Então, é importante assim, a aplicação, né, sempre quando você for utilizar o quilo na informática, você adota o 2 à décima, o mega, o 2 a 20. Vamos ver como isso funciona em termos de exercício. Vamos fazer aqui um caso onde eu tenho uma memória de 4K por 2. Então, eu vou querer achar o número do número de I/O, né, de entradas e saídas, os barramentos de I/O, o número de entrada de endereços, o desenho da pinagem para essa memória. Então, uma memória de 4K por 2. Então, isso significa que o número de palavras dela é 4K, né? E o tamanho da palavra é igual a 2. Bom, então vamos achar já primeiro o número de I/O, que é igual ao tamanho da palavra, que é mais fácil, né? Então, o número de I/O igual a 2. Então, eu vou precisar de 2 entradas de I/O. Já vou achar o número de entrada de endereços. 2 elevado ao número de entrada de endereços é igual ao número de palavras. Então, 2 elevado a quanto que vai ser igual ao número de palavras? Bom, o número de palavras é 4K. Então, eu coloquei aqui o 4, e no lugar do K, eu coloquei o valor dele. Quanto que é o valor do K? É o 2 elevado à décima. Então, está aqui 4K. Esse 2 à décima é o nosso K. Então, né, quem que é o 4? O 4 é 2 elevado ao quadrado. Né? 2 elevado a quanto que dá 4? 2 elevado a 2. Então, eu só coloquei aqui esse 4 no formato da potenciação, né? Porque isso vai ajudar bastante a gente aqui a fazer esse cálculo. Então, eu tenho o seguinte, que 2 elevado ao número de entrada de endereços é igual a 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 10. Então, de onde que eu tirei esse 2 à décima? Veio do K. E esse 2 elevado a 2 é o valor do 4. Então, nesse caso, eu vou fazer essa conta. Para fazer essa conta, ela é bem simples. Eu mantenho a base e somo os expoentes. Então, isso vai ser igual a 2 elevado a 12. Então, eu cheguei à conclusão que o 2 elevado ao número de entrada de endereços é igual a 2 elevado a 12. Tá? E aí, dessa forma, vou usar aquele recurso, né? Eu tenho a mesma base, eu corto a base, então eu chego à conclusão que o número de entrada de endereços é igual a 12. Então eu vou precisar de 12 entradas de endereços para representar essa palavra. Então, representando essa palavra, tenho aqui as 12 entradas de endereços, né? As 2 entradas de I/O, o R/W e o ME. Essa seria então o desenho da pinagem da nossa memória. Deixa eu colocar ela maior aqui para a gente ver. Está aqui então do A1 até o A12, os nossos endereços. Aqui o I/O, né, 01 e 02, o R/W e o ME. Tá? Então esse foi o exercício aí que nós fizemos
para encontrar a pinagem, como seria a pinagem dessa memória de 4K por 2. Então agora a gente já consegue trabalhar com memórias maiores. Vamos fazer mais um exemplo, tá? Nesse exemplo, nós vamos verificar uma memória, né, de 16K por 3. E essa memória 16K por 3, nós vamos verificar a mesma coisa, o número de I/O, o número de entradas de endereços, o desenho da pinagem. Então, como é 16K por 3, o número de palavras é igual a 16K e o tamanho da palavra é igual a 3. Então, o número de I/O, o tamanho da palavra, vai ser igual a 3, né? Que é igual ao tamanho da palavra. E o tamanho da nossa palavra nós vimos que é 3. E 2 elevado ao número de entrada de endereços é igual ao número de palavras. A gente já tem isso como fórmula desde a aula passada. Então, 2 elevado ao número de entrada de endereços vai ser igual a 16K, que é 16 vezes 2 elevado à décima. Então, o nosso 16, 2 elevado a quanto que dá 16? A 4. Então, a gente pode fatorar o 16 para você descobrir isso. Então, 2 elevado a quarta vezes 2 elevado à décima igual a 2 elevado a 14. Então, só para a gente resgatar aqui da onde que vieram as coisas. Então, eu tenho aqui 16, esse 2 à décima veio do nosso K, né? Esse 2 à quarta aqui é o nosso 16, né? Eu fatorei aí o 16 e cheguei em 2 à quarta. Como é um número pequeno, às vezes a gente consegue fazer até de cabeça, né? 2 elevado a qual número que dá 16? Então, 2 elevado a quarta é igual a 2 elevado a quarta vezes 2 elevado a décima dá quanto? E aí a gente viu então que um macete para fazer isso é só você somar. Se você tem a mesma base, né, lógico, e você tem uma multiplicação, você mantém a base e soma os expoentes. Então isso dá 2 elevado a 14. Então voltando lá na nossa forma, 2 elevado ao número de entrada de endereços é igual a 2 a 14. E aqui a gente consegue cortar o 2 dos dois lados e sobra para a gente então que o número de entrada de endereços é igual a 14. Então o número de entrada de endereços igual a 14. Então está aqui o desenho, né? O desenho que representaria aqui do A1 até o A14, são 14 entradas de endereços, que vai definir o endereço, né? E aqui o nosso I/O são 3, né? São 3 pinos de I/O. E aqui nós temos o ME, né? E o R/W. Tá? E se ela vai escrever ou se ela vai ler, vai depender então desse R/W. Tá? Agora é interessante que a partir daí a gente consegue entender por que nós não temos memórias, por exemplo, de 3 MB, 3 GB, né? De 5 GB. As memórias elas vão de 2 GB. A próxima memória é a memória de 4 GB, 8 GB, depois 16, ela vai sempre dobrando, né? Porque à medida que você aumenta um endereço aqui, um barramento de endereço, você na verdade está fazendo o quê? Você está dobrando essa memória. Então ela começa com 1, dobra, vai para 2, 4, 8, 16, 32. Por isso que você não tem muitas opções, né, de memória, ela vai sempre então dobrar. Vamos fazer mais um caso. Então, dado uma memória de 4 MB, agora a memória de 4 MB por 3. Então, vamos representar aí o número de I/O, o número de entrada de endereços, o desenho da pinagem, nessa memória então de 4 MB por 3, onde o meu 4 MB é o meu número de palavras, esse 3 é igual ao tamanho da minha palavra, e aí o número de entradas e saídas é igual ao tamanho da palavra, então o número de entradas e saídas, o número de I/O, nessa memória vai ser igual a 3. E aí nós vamos fazer 2 elevado ao número de entradas de endereços igual ao número de palavras, que nesse caso vai ser igual a 4 vezes, como o mega é 2 elevado a 20, então 4 vezes 2 elevado a 20. Então, da onde surgiu esse 2 elevado a 20? Esse 2 elevado a 20 veio justamente daqui, né, desse mega, tá? E esse 4 também veio do 4 mega. Então, o 4 é 2 elevado a 2, né? Esse 2 elevado a 2 veio aqui desse 4, que é 2 elevado a 2 é igual a 4, vezes 2 elevado a 20. Vou manter a base, vou somar os expoentes, vai dar 2 elevado a 22. Bom, então 2 elevado ao número de entrada de endereços igual a 2 elevado a 22. Então eu vou ter que
vou cortar os dois lados, né? Vou cortar tanto de um lado quanto de outro, vou cortar esse 2 e esse 2 aqui. Então o número de entradas de endereços vai ser igual a 22. Então tá aí o nosso terceiro exercício e aí o desenho da pinagem. Aqui a gente pode recorrer a um macete, que é o seguinte: para você não precisar desenhar 22 pauzinhos aqui, né, entradas, você pode fazer o seguinte. Deixa eu colocar o tamanho ampliado aqui, ó. Você pode colocar o primeiro endereço, o último endereço e colocar 3 pontinhos. Significa que aqui, entre o A21, o A1 e o A22 estão todos os outros pinos do intervalo. Então você pode colocar o primeiro, o último e os 3 pontinhos aí representando que você tem tudo que você tem entre o A1 e o A22. Tá? Isso você pode usar para memória que, independente do tamanho. Se for até de A1 até A5, você pode colocar A1, o A5 em cima, 3 pontinhos, significa que você tem o A1, A2, A3, A4 e o A5. Então essa ficaria a nossa memória, né? Nossas entradas, nossas 22 entradas de endereços. Aqui nós temos então os nossos 3 I/Os, né? E aí a nossa memória, tá? A nossa memória aí de 4 MB por 3. Legal? Bom, e ainda num quarto exercício, né, onde a gente vai verificar agora a capacidade de armazenamento em bits. Então seria uma memória de 4K por 2. Eu quero saber a capacidade de armazenamento dela em bits e a capacidade de armazenamento dela em bytes. Então como que ficaria? A capacidade de armazenamento, a gente já viu na aula passada, que é igual ao número de palavras vezes o tamanho da palavra. Então a capacidade de armazenamento vai ser o quê? O número de palavras, 4K, vezes 2, que é o tamanho da palavra. Só que esse K aqui, a gente vai trocar ele por 2 à décima, né? Então aqui está o nosso 4K, né? 4 vezes 2 elevado à décima vezes 2. E aí o nosso 2 à décima é 1024, então ficou 4 vezes 1024 vezes 2 igual a 8.192 bits. Aqui o armazenamento é a quantidade de bits, né, de zeros e uns que eu posso armazenar nessa memória. E aí eu consigo achar em bytes, né? Eu pego a minha capacidade em bits, divido por 8 e acho a minha capacidade em bytes igual a 1024 bytes. Então tá aí uma outra forma da gente calcular aí a capacidade de armazenamento da nossa memória, tanto em bits quanto também em bytes. Muito bem, e eu gostaria agora de convidá-lo a fazer o exercício para validação da sua presença. Tá? Qualquer dúvida que você tiver, estarei à sua disposição no grupo de WhatsApp. Também você pode voltar aí essa e outras aulas para rever o conteúdo apresentado. Legal? Um grande abraço a todos e bons estudos!